Efésios 2, verso 1 ao 10. Ok, quero lembrar vocês, pela manhã a gente enfatizou, como eu disse, né, eu enfatizei que não estou sendo expositivo, mas quero que vocês guardem esse texto como aquilo que está tratando do ser humano sem Cristo, do verso 1 ao 3, e o ser humano a partir da ação de Deus que age em nós em Cristo, nos dando fé, do verso 4 ao 10, que seria o foco desse momento agora, tá bom? Então, você pode anotar Efésios 2, 1 a 10 e colocar entre parênteses, por exemplo, verso 4 a 10. E se você tem alguma anotação de manhã, lembre de destacar o verso 1 ao verso 3, tá bom? Pensando sobre esse tema, eu assisti uma pregação de um pastor que eu admiro bastante. Deveria até assisti-lo mais, porque é dose certa de muita sabedoria. O nome dele é Davi Charles Gomes. Se você não o conhece, procure depois conhecê-lo. É um homem muito usado por Deus. Então, o reverendo Davi Charles Gomes, numa pregação, ele diz o seguinte: quando você contempla a obra de Jesus na cruz, você compreende que aquilo foi por você? Quando você contempla a obra de Jesus na cruz, você compreende que aquilo foi por você? Se sim, você é um convertido. E dele define: conversão é ver o sacrifício de Jesus como algo que nos afeta. Conversão é ver o sacrifício de Jesus como algo que nos afeta. Porque isso não é revelado por carne e sangue, mas pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Passa o slide, por favor. O que é conversão? Se pela manhã a gente viu sobre o que é pecado, agora a gente vai ver sobre o que é conversão, mas também sobre o que é regeneração. Bem pontual, como foi de manhã. A música que a gente tem cantado aqui, né? Hoje pela manhã e hoje à noite, se eu não me engano, que tem como tema metanoia, ela vem de uma palavrinha grega que a gente traduz como aquilo que indica mudança de mentalidade, mudança na nossa consciência. E aquilo que muda a nossa consciência também muda o nosso comportamento. Nós temos a consciência alterada, e pela consciência alterada nós temos também, invariavelmente, o nosso comportamento alterado. Ok? Não fiz pela manhã, mas finja que eu indiquei o Finalmente Vivos do John Piper de manhã, que é um tema, o tema do acampamento, um livro do John Piper chamado Finalmente Vivos. É um livro que a gente recebeu, inclusive, os que aceitaram pregar, participar, etc. Não sei bem os detalhes, mas enfim, eu ganhei esse livro. E o lendo além de delicioso, é muito gostoso, assim, você aprender se deliciando com uma leitura. No entanto, uma segunda leitura que eu quero recomendar para vocês é esta aqui, um livro chamado O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão. Na câmera. Do Paul Washer. Da mesma forma que Finalmente Vivos é da editora Fiel, este aqui também é. Então, em Itapeva você tem um local específico que você pode comprar esses livros, ok? Vocês já devem ter entendido onde é, né? Alguma reação aqui na plateia. A livraria da Igreja de Filadélfia, além de ter esses livros, oferece descontos. Então, você nunca se dedique sozinho. Tem uma frase conhecida, provavelmente é conhecida tua, que a gente deve caminhar nos ombros dos gigantes. John Piper, Paul Washer são gigantes para você conhecer melhor a respeito da conversão. Então, Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão é um livro que eu quero indicar e eu quero ler um trechinho dele daqui a pouquinho. Lembrando para vocês que os slides basicamente responderão as perguntas que vocês verão ou ouvirão na parte posterior, no momento do curtir e compartilhar. Então, incentivo você a se dedicar a
anotar o que está ali. Talvez seja difícil, uma letra um pouco pequena, mas depois também qualquer coisa você pode me pedir, eu mando na íntegra a pregação toda, porque eu acabo escrevendo tudo que eu vou falar, então você pode me pedir depois, sem problema nenhum, eu te passo, se você não conseguir anotar alguma coisa. Então vamos ao que interessa. O que é conversão? Dessa palavrinha, metanoia, mudança de mentalidade, de comportamento. E diante disso, então, eu diria que converter-se é receber o chamado de Deus, que como a gente tem visto, é por meio do Espírito Santo, que nos convence a respeito do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas também nos conclama e habilita a receber o senhorio de Cristo. E eu acabei de perceber que eu não distribuí os textos, então eu farei isso agora. Da mesma forma que a gente fez pela manhã, por favor, eu vou citar o texto, você diga, eu leio, tá bom? João 6, 38 a 40. João 3, versos 5 a 7. Okay. Romanos 8, 29. Pode ler junto, não tem problema. Cris e o Gabriel. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23. Efésios 4, 1. Okay. Colossenses 3, 2. Gentileza, paz. Tem mais. Colossenses 3, 2. Próximo, Gálatas 5, 22 a 24. Vamos, galera. Gálatas 5, 22 a 24. Ok, Larissa. Deixa eu só conferir aqui. E o último, Efésios 2, 8. Não tem problema, pode ser quem quiser e pode ler junto também. De manhã, teve uma hora que 2, 3 falaram juntos e na hora leu um só. Agora vocês podem ler junto, não tem problema, tá bom? Então, como eu estava dizendo, além do Espírito Santo nos convencer, né, aquele texto lá de João 16, 8, convence do pecado, da justiça e do juízo, eu creio que também algo mais acontece, que é o fato de nós sermos encaminhados a esse convencimento do nosso pecado, da justiça e do juízo, nós somos também conclamados e habilitados a receber o senhorio de Cristo na nossa vida. E é o que está em João 6, versos 38 a 40. Deu para entender bem a leitura? Qual é a vontade de Deus, então? Que nenhum se perca. Mas que todos, para que nenhum se perca, todos têm, esses que não se perderão, têm que fazer o quê? Crer. Vamos, gente, que isso? Crer em quem? Nossa, rapaz, que segurança é essa? Crer em quem? Isso. É algo simples, talvez, mas é importante que você fale isso. É importante que você tenha isso como fundamento na sua mente. A ideia, o desejo de Deus, nas palavras de Jesus ali, é que todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perca, e Ele realmente fará que isso não aconteça. Para que isso não aconteça, todos serão recebidos de uma só forma, crentes em Cristo. Ou seja, com fé em Jesus, com confiança, não que Jesus existiu, mas com confiança que por meio de Jesus nós somos perdoados. Isso é aquilo que vai nos conduzir a sermos bem recebidos por Deus. Crermos que Ele enviou o Filho para nos perdoar os pecados. Se você só crê que, digamos assim, né, simplificando o texto e até diminuindo o impacto dele,
Se você só crê que Jesus foi enviado, mas ele não é perdoador, você não cumpre o propósito da ação do Espírito Santo de convencimento. Não é cumprido em você. Se você crê que Jesus é apenas uma pessoa que tem um percentual divino, etc., isso não é cumprido também. Isso tem que ser plenamente em 100%, em percentual máximo. Isso precisa acontecer na sua e na minha vida. O convencimento do Espírito ele está atrelado a recebermos também o senhorio de Cristo na nossa vida. Se você apenas entende ser pecador, mas não reconhece Cristo como Senhor, essa ação está incompleta e ela precisa ser tratada, diagnosticada e tratada, ok? Outra palavra que a gente usa normalmente para conversão é regeneração. No entanto, na realidade, regeneração é uma ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, que dá a nós a disposição de servir a Deus em espírito e em verdade. E essa disposição de servir a Deus é o que a gente vai chamar de conversão. E eu quero separar com vocês as duas palavrinhas. Conversão como aquilo que acontece em nós após a regeneração. Porque eu não me converto. O pastor Anildo comentou isso ontem, que muitas vezes a gente fala dessa forma, eu me converti e tal. Tudo bem, é uma maneira da gente comunicar aquilo que aconteceu em nós. Mas é necessário que na tua mente, norteado pela Bíblia, você entenda que houve uma conversão na sua vida. Literalmente você estava caminhando rumo à perdição, Deus, e isso morto em seus delitos e pecados, Deus te deu uma nova vida, Ele te ressuscitou juntamente com Cristo, você para de ir para a perdição e começa a caminhar no sentido contrário, no sentido que vai te levar à salvação, ao perdão dos seus pecados. Então, regeneração é o ato de Deus pelo qual a disposição que antes dominava a nossa alma, que era totalmente inclinada para o pecado, como a gente viu de manhã, passa-se agora a ser liberta do pecado. E o que isso significa? Que se antes eu não conseguiria, porque eu realmente nem sequer desejava louvar a Deus, agora eu desejo, mas não apenas isso, como também eu me entristeço e me arrependo dos pecados que eu cometo. E aqui a gente precisa fazer uma pausa já e perguntar, como eu disse para vocês pela manhã, mesmo o menor que está aqui precisa questionar-se a respeito daquilo que você já sabe. Um dia, ouvindo a pregação de um rapaz assim, que está meio que expoente como pregador e etc., e não é a primeira vez que eu vou usar esse exemplo, mas eu esqueço de dar o crédito para ele, porque eu esqueço o nome dele. Ele disse o seguinte, que a gente fica muito perturbado com aquilo que a gente não entende na Bíblia. E a gente fica se questionando, nossa, mas eu queria entender isso, eu queria saber daquilo e etc. E daí ele fala assim, mas e tudo aquilo que você já entendeu, o que você tem feito com essas informações? Com estes ensinos que já estão totalmente presos na tua mente, enraizados no teu coração. Quais têm sido as suas respostas a todo o entendimento que você já recebeu, todo o conteúdo que você já recebeu? Você não faz nada por achar que não entendeu tudo. Mas e aquela parcela que você entendeu? O que você faz com ela? É com isso que eu quero trazer aqui. Que se você já compreende parte, se você já compreende ainda que pouco, o que você tem feito com esse pouco? O básico é compreender, no dia de hoje, que a ação do Espírito Santo ela é completa em nós e ela invariavelmente causará aquilo que tem que causar. O Espírito Santo não age pela metade. Então, se ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele também nos conduz ao senhorio de Cristo, que nos conduzirá também a termos a habilidade de reconhecer nosso pecado e não tolerá-lo mais. Se antes a gente se orgulhava e tinha prazer nos pecados, na mentira, na desobediência, como eu disse de manhã, não é desobediência aos pais, a desobediência a Deus, a desobediência à palavra. Agora, por mais que a gente ainda pratique o pecado, porque ele está diante de nós, mas não nos domina mais, ele está ainda na nossa presença, por mais que a gente os pratique, eles não têm mais domínio sobre a nossa vida, porque o nosso Senhor agora é outro. O nosso Senhor não é mais eu mesmo, como a gente viu no vídeo. O nosso Senhor agora é outro. Quem que é o nosso Senhor? Pode responder. Então, vou contar até 3. 1, 2, 3 e... Isso. A gente não tem o costume
de usar essa palavra, mas eu quero instigar vocês para provocar. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida. Sem nenhum misticismo, mas com entendimento, como alguém que foi instruído e entendeu que é assim agora. Você pode falar que o Senhor, o dono da sua vida, é Jesus. Que o senhorio de Cristo é aquilo que norteia a sua vida. E não mais você ser senhor de si. Vou ler 2 trechinhos aqui, bem do início deste livro. O primeiro fala sobre a mudança de mente e o segundo sobre a ação do Espírito. Primeira parte, Paul Washer diz o seguinte: no Novo Testamento, a palavra arrepender é mais frequentemente traduzida de um verbo grego construído por outro verbo que quer dizer perceber ou entender, e uma preposição que denota mudança. Ok? Arrependimento, portanto, envolve uma mudança radical na percepção que a pessoa tem das coisas e na sua visão da realidade. Nas Escrituras, esta mudança de mente nunca é confinada apenas ao intelecto, mas tem efeito igualmente radical sobre as emoções e vontade. Em suma, o arrependimento autêntico começa com a obra do Espírito Santo na vida do pecador, pela qual ele regenera o coração, ilumina a mente e expõe o erro por uma revelação da verdade divina. Em razão dessa obra de Deus, a mente do pecador se transforma e a sua visão da realidade é radicalmente alterada, especialmente no que diz respeito a Deus, a si mesmo, ao pecado e ao caminho da salvação. Aquilo que o Espírito Santo se propõe a fazer, ele não só diz que fará, mas ele faz. E se ele faz, ele não faz parte, ele faz inteiro. Ok? Segundo parágrafo diz o seguinte: no momento da conversão, o Espírito de Deus regenera o coração da pessoa e a verdade ilumina sua mente antes obscurecida. Então, como quando um cego recebe a visão, ou alguém que estava dormindo acorda do sonho, ele é feito consciente de que toda a sua vida era governada por ilusões e que estava errado sobre tudo. Pela primeira vez na vida ele vê e reconhece a verdade. Os seus pensamentos errados, até mesmo blasfemos quanto a Deus, são substituídos por um pequeno, porém acurado, entendimento do único Deus verdadeiro. As suas vãs opiniões quanto à sua virtude e seus merecimentos são trocadas por uma consciência da depravação de sua própria natureza e total indignidade de suas obras. A sua arrogância, autoconfiança e independência são substituídas por humildade autêntica, autossuspeita, quebrantamento diante do pecado e dependência de Deus, em quem ele busca perdão. Ele então se lança sobre a misericórdia de Deus na pessoa e obra de Jesus Cristo e passa a fazer a vontade de Deus. Assim sua mente mudou e sua vida se transformou. Ele se arrependeu. Não há arrependimento apenas de consciência. Quando há arrependimento de consciência, há arrependimento também de comportamento. Pode passar, por favor? Como Deus converte. Texto de João, capítulo 3, versos 5 a 7. A necessidade de novo nascimento. Não há como não haver aquilo que alguns tradutores colocam, que esse novo nascimento ali é como se fosse um nascimento do alto. Não tem como a gente permanecer num cristianismo sem nova vida com Deus, sem uma nova vida despertada pelo Espírito Santo, sem mudança de consciência e de comportamento. Em João 3, 5 a 7, a gente tem por Jesus o ensino sobre aquilo que acontece na vida do convertido, então. Ele nasce de novo. Se antes da fé nós éramos estragados, lembra aquele conceito que eu trouxe de depravação total? Tudo que chega na nossa mente, na nossa mão para fazer, a gente estraga. Então, se antes nós éramos depravados totalmente estragados,
como o texto de Efésios comunica que a gente estava, né, morto em nossos delitos e pecados. Agora, com fé e arrependimento, ou seja, com regeneração e conversão, a gente tem vida, e isso nos garante o fato de não sermos mais totalmente estragados, mas constantemente restaurados à imagem de Jesus. Romanos 8, 29. A eleição é aquilo que faz com que a gente, se você for seguir a risca, o decreto eterno é aquilo que faz com que você receba a eleição, a justificação, santificação e tenha certeza da glorificação. Ali é colocado no texto a respeito de um termo que a gente usa como predestinação. Você pode ler de novo, por favor, Gabriel? Romanos 8, 29. Se Deus age de uma forma que é totalmente completa e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, há possibilidade disso não acontecer na minha e na sua vida? Não há. Não há possibilidade de não haver o cumprimento daquilo que Deus deseja fazer em nós, porque aquilo que Ele deseja fazer, Ele faz. Veja quão grave é você estar vivendo de modo que você tenha certas convicções e entendimentos, mas até mesmo talvez uma consciência que você imagina estar despertado, mas você não vê em si comportamento. E se você não vê em si comportamento, talvez a sua consciência esteja na realidade parcialmente despertada. O meu intuito não é fazer com que você pense que não é salvo, mas é instigar você a ser digno da vocação. A gente vai chegar, inclusive, a citar esse texto daqui a pouquinho. O novo nascimento faz isso. Ele retira você do trono da sua vida e coloca Jesus. Nascer de novo implica em ser gerado de novo, ressuscitado, ser trazido à vida ou ser regenerado. Se antes da regeneração a atração pelo pecado era constante, de modo incontrolável, agora, depois do novo nascimento, de recebermos fé e respondermos com arrependimento, né, que é a conversão, a atração pelo pecado, e não mais a dependência dele, passa a ser compartilhada pelo desejo de tornar-se bom, justo e obediente. Você não, apesar de regenerado e convertido, você não deixará de pecar. Mas você não pode, e isso é um diagnóstico, você não pode estar submisso ao pecado, não pode estar satisfeito no pecado, não pode tratar esta prática pecaminosa, desagradável a Deus, como corriqueira. Tinha um professor meu no seminário que falava que pecado na vida do crente é acidente. Por causa disso tudo que a gente está ouvindo falar a respeito daquilo que é causado em nós, através de alguém que não é qualquer um, mas é Deus. Ora, como que eu recebo tamanha ação de Deus e continuo exatamente igual? Continuo com aquela vida antiga, aqueles pensamentos antigos, com aquela fala antiga, com aqueles desejos antigos? Você precisa sondar a sua prática, precisa sondar a sua consciência e deixar fluir esse desejo de ser obediente a Deus. Deixar fluir esse desejo, essa consciência nova que você recebeu. Eu não uso a palavra permitir, porque é incapaz. Nós somos incapazes de permitirmos que Deus age em nós. Ou Ele age, ou Ele não age. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23.
Ok. A regeneração acontece em nós de modo corruptível ou incorruptível? É uma pergunta, faz de conta tem um ponto de interrogação no final da frase. Incorruptível. Isso quer dizer que não tem acesso de dano algum naquilo que foi causado em nós. Se aquilo que Deus causa em nós é incorruptível, não tem como aquilo ser ferido, deteriorado, atingido, por exemplo, com ferrugem. Não há como aquilo que Deus causou em nós ser atingido por algo que degradará aquilo. Porque aquela ação é perfeita, não só perfeita, mas completa. Por isso que lá em Romanos 8, a indicação de tudo aquilo que Deus faz em nós é completo, é inclusive traduzido na nossa língua como algo que já é passado. Deus elegeu, justificou, santificou e glorificou. Mas nem morri ainda, como é que Deus me glorificou? Porque na cabeça de Deus está tudo feito já, está tudo completo. A obra de Cristo é completa. Então aquilo que nós fomos atingidos, ou com aquilo que nós fomos atingidos, é uma obra completa. E a comunicação dessa obra não é de uma forma incompleta, mas também completa, para que você tenha e eu tenha segurança nisso que Deus comunica que faz em nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23, a gente tem também a palavra regeneração como um ato que aconteceu em nós, de modo que não foi conquistado, mas é crucial para que haja mudança no nosso comportamento, para que haja mudança da nossa mente, para que haja conversão. Comentando esse texto, Simon Kistemaker diz o seguinte: o novo nascimento é uma obra de Deus no coração do ser humano. No processo de nascimento, o ser humano é passivo, mas assim que nasce de novo, ele se torna ativo. Os efeitos desse renascimento ficam evidentes em sua mente, em suas emoções e na sua conduta. Deus dá nova vida ao ser humano e este imediatamente demonstra essa nova vida por meio de pensamentos, palavras e atos novos. Próximo slide, por favor. Eu creio que agora a gente chega a um questionamento que pode nos incomodar, que é reconhecer a regeneração e a conversão em nós. Como saber se eu sou mesmo um convertido? Apesar de já ter deixado evidente algumas coisas, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. De novo, Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico bastante conhecido, ele comenta que existem 3 marcas que são características do regenerado, daquele que recebeu nova vida através de uma ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, se sou regenerado, se nasci de novo, eu luto para obedecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu dedico a minha nova vida a obedecer a Deus. E demonstro isso amando a Deus e amando o meu próximo. Você pode ter percebido naquele texto de 1 Pedro que fala muito claramente a respeito do amar fraternalmente e não de modo fingido, porque fostes regenerados. E em terceiro lugar, por causa do meu novo nascimento, eu tenho inúmeros irmãos e irmãs espirituais. O ponto-chave é lutarmos, dedicarmos nossa vida e demonstrarmos. Então a gente luta para obedecer a palavra de Deus, dedica a nossa vida para obedecer a Deus, demonstrando isso, amando a Deus e amando o nosso próximo, e desfruta de algo que nenhum outro povo tem. Incontáveis números de irmãos e irmãs em todo o mundo. Você vê esse tipo de coisa na sua vida? Você vê na sua vida uma luta persistente para conhecer a Deus, dedicando-se a Deus, expressando a sua dedicação a Deus. Você vê como consequência uma dedicação tua, um interesse, um amor, uma inquietação, talvez, com a vida daquele que está próximo a você, que é tão filho de Deus quanto você é. Você ama as pessoas que estão ao seu redor.
Se você não luta, se você não se dedica, se você não ama, se você vive sozinho, se você não está interessado na palavra, na vontade de Deus, etc., das duas, uma. Ou você não recebeu o dom da fé, ou você é um falso convertido, alguém que se agrada no cristianismo e em Jesus, mas não recebeu dele o dom da fé, ou você é um péssimo filho de Deus. Se você não luta, não se dedica e não ama, você é um péssimo filho de Deus. E pensando nisso, eu vou tratar só dessa segunda hipótese, porque a gente crê que Deus chama e crê que Deus convence através da ação do Espírito Santo, e crê que em momentos como esse aqui é quando Deus age também. Então, o que eu quero tratar com você e comigo também, que é o que mais me incomoda, é a respeito da minha irresponsabilidade diante de Deus, ou diante daquilo que Deus já tem feito na minha vida. Então, a partir de agora, basicamente, eu vou falar para vocês coisas que eu dediquei tempo para estudar para mim mesmo, pensando na minha vida. E aí, clamando a Deus que isso se enquadre também com vocês. Porque às vezes eu estou falando isso, vocês acham que podem achar, né, que eu sou um analista de vidas alheias. Mas não é, é justamente o contrário. Se eu sou um péssimo filho de Deus, e essa é a hipótese que a gente vai seguir, eu preciso reagir diante dessa consciência agora. E para reagir diante dessa consciência, eu vou me apoiar num livro chamado O Espírito Santo, de um homem conhecido como puritano, que é John Owen. Ok? John Owen. No livro Espírito Santo. Ele diz que o remédio para a mente corrompida é fixar nossos desejos nas coisas espirituais. O remédio para a sua mente corrompida, para mudar aquilo que você tem reconhecido como aquilo que te identifica como um péssimo filho de Deus, é você começar a fixar os seus desejos nas coisas espirituais. Para muitos de nós isso pode soar um pouco mal, pode confundir um pouco, porque até agora a gente está colocando a responsabilidade no Espírito Santo, e nesse momento a gente coloca a responsabilidade em nós. Né? Nesse momento, colocando a responsabilidade em nós, de algo que até aqui a gente tem dito que é totalmente impossível, que é agradar-se das coisas de Deus, pode soar estranha essa frase. No entanto, da mesma forma que a Bíblia está recheada de ensino a respeito da segurança que a gente tem no perdão de Deus, pelo fato de que em Cristo Ele nos tem perdoado e no Espírito Ele nos adotou, isso também está em Romanos 8. Inclusive, Romanos 8 é um texto que você pode até decorar, porque ali tem questões chaves assim, para muitas doutrinas bíblicas. E estou estudando bastante aqui, inclusive. Então, a gente tem essa consciência de que somos adotados, fazemos parte da família de Deus, podemos chamar Deus de Pai. Conjuntamente a isso tudo que Deus faz em nós, a gente tem outros tantos textos que colocam em nós a responsabilidade da gente viver como filhos dignos da vocação que a gente recebeu. E isso está lá em Efésios 4, verso 1. Andeis de modo digno da vocação. Que vocação é essa? É a chamada para crer em Jesus, que nós recebemos. Se recebemos algo da parte de Deus, nós devemos viver agora, ter consciência e comportamento digno desse chamado. Na íntegra, uma frase de John Owen, nesse livro O Espírito Santo, ele diz o seguinte: temos de adquirir o hábito de meditar sobre as coisas santas espirituais. Colossenses 3, 2. Temos que adquirir o hábito de meditar nas coisas santas espirituais. Temos de estar humilhados ao entendermos quão tola e fútil é a nossa mente quando entregue a si mesma. Próximo slide, por favor. Se antes a gente viu um exemplo do que produzimos
em depravação total, agora a gente vai ver um exemplo daquilo que o Espírito Santo produz em nós e requer de nós, por causa da regeneração, dessa ação que traz a nós nova vida. E isso está lá na continuidade do texto de Efésios 5. Gálatas 5. Então, por favor, quem ficou de ler Gálatas 5, verso 22 a 24, leia agora, por favor. Obrigado, Larissa. A ação do Espírito Santo nos mantém livres, porque ela nos conduz a sermos conforme Deus deseja que sejamos, e não como bonecos nas mãos de Deus, mas como alunos persuadidos pelo ensino, e por isso desejam fazer conforme a instrução que recebeu. Aquilo que a gente faz na reação daquilo que o Espírito Santo nos ensina a fazer, não é como pessoas que serão manipuladas, mas como pessoas que serão persuadidas, no sentido de serem convencidas que o melhor comportamento a ser tomado, as melhores escolhas a serem feitas, é aquelas que estão sendo trazidas não pelo meu coração, mas como a gente diz, pelo coração de Deus até nós. Timothy Keller, como eu disse de manhã, ele tem um livro de comentários assim a respeito de estudos simples, mas muito proveitosos, e um deles é sobre o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, e comentando esse texto ele fala que do fruto do Espírito como algo que nos remete à agricultura. Eu quero pedir a sua atenção nesse momento de forma especial. A ação do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito, é como algo que nos remete à agricultura, e por meio dele a gente percebe dois modos de operação do Espírito. Primeiro, ele é tão gradual quanto o crescimento de uma cenoura na terra. O fruto do Espírito pode estar crescendo mesmo que você não se dê conta, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. Em segundo lugar, ele é também tão inevitável quanto o crescimento de uma raiz plantada. Se alguém tem o fruto do Espírito em si, esse fruto crescerá. É inevitável e é gradual. Nós somos salvos pela fé, não por darmos fruto, mas nós não somos salvos pela fé infrutífera. Quando a gente olha para a lista aqui do fruto do Espírito, a gente observa que a gente é mais forte em alguns e menos em outros. A gente vê que dos gomos desse fruto, alguns estão podres e outros estão bons. No entanto, isso não pode fazer com que a gente simplesmente tolere essa situação e continue a caminhar. Diante disso, a gente precisa compreender que não podemos descansar vendo somente parte do fruto sadio. Mas a gente precisa buscar o crescimento simétrico desse fruto do Espírito na nossa vida. E como que isso vai acontecer? Eu tenho certeza que vai acontecer com muita dor, com muita renúncia, com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo, com muita frequência à igreja, com muita participação dos seus irmãos, com muita dedicação da sua vida nessa ação que expressa a Deus o seu amor e a sua gratidão por aquilo que Ele fez em você. A gente vai crucificar a nossa carne e os nossos desejos. A gente vai crucificar a carne e isso significa pôr fim ao poder dos ídolos que estão no nosso coração e que governam a nossa vida e nos atraem a voltarmos a antigas práticas, antigos desejos e às vezes até planejarmos saciá-los. Planejarmos saciar o desejo por cometer o pecado. O próximo slide, por favor. Sobre falsas conversões. Quer voltar? Então volta, então. A gente está convicto da capacitação do Espírito Santo. Isso é bíblico, a gente tem visto pouquíssimos textos sobre isso, existem muitos outros. A gente precisa começar então a perguntar não apenas o que a gente faz de errado, mas por que a gente faz de errado.
Aquilo que a gente faz de errado, a gente já consegue diagnosticar. A venda dos nossos olhos, ela foi tirada. Então a gente consegue ver coisas que a gente não conseguia ver antes. Consegue entender que algumas coisas são pecado e coisas que a gente não entendia que era pecado antes. Mas pela palavra agora a gente entende que é desagradável a Deus. Não glorifica a Deus. Então eu entendo aquilo que eu faço de errado. Agora eu preciso entender por que eu permaneço fazendo aquelas coisas de errado. Por que eu permaneço pecando em algumas áreas ou em alguns comportamentos. Pode passar agora. Qualquer coisa eu mando para vocês agora, tá? Vou dar uma corridinha aqui. Você não é convertido? Você é um péssimo filho de Deus? Já que não existe fé infrutífera, por que existem falsas conversões? Nessa terceira parte, eu quero separar o desejo de ser perdoado do desejo de ser abençoado. Separe na sua vida o desejo de ser abençoado do desejo de ser perdoado. Com certeza tem muita gente melhor do que eu tratando sobre falsas conversões, mas cheguei nesse consenso, que muitas vezes na minha vida eu estava na igreja porque eu tinha desejo de ser abençoado por Deus. E hoje eu entendo que eu permaneço na igreja porque eu desejo ser perdoado por Deus. Se você permanece na igreja com o desejo de ser abençoado por Deus, há necessidade de uma reavaliação da sua fé. Necessidade de clamor por misericórdia de Deus. Lógico, todos nós temos o desejo de ser perdoado, de ser abençoado. Mas esse desejo não pode estar acima do desejo de sermos perdoados. E isso a partir da convicção do que temos, né, a partir de hoje de manhã, a respeito do nosso pecado, da necessidade que temos de Cristo. Por que esse desejo de ser abençoado acontece e às vezes confunde a nossa mente? Porque todo ser humano é religioso. Mesmo os ateus que dizem não crer em nada, eles creem que Deus não existe. E nisso, eles creem na inexistência de Deus. Dessa forma, a gente precisa compreender com urgência que todos nós desejaremos receber bênçãos, o que fará com que todos nós nos sujeitemos, ou sujeitemos a nossa vida a um ser superior, ou ao nada, por causa do nosso desespero, do medo, da rotina, inclusive. Assim, pode ser que a gente esteja na igreja com o desejo de sermos protegidos, de sermos curados, de sermos abençoados, mas não com aquilo que verdadeiramente somente o Espírito Santo nos dá, que é o desejo de sermos perdoados dos nossos pecados, através do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Para isso, a gente precisa esclarecer algumas coisas típicas que acontecem no nosso meio, de modo até corriqueiro, mas que não significam nada, na verdade. Com isso eu quero dizer aquele dia, aqueles momentos que acontecem na nossa vida, que muitas vezes são conduzidos por emoção, mas necessariamente não são conduzidos pelo Espírito Santo. Quero dizer que não é porque um dia você foi à frente e recebeu uma oração depois do apelo do pastor que você está salvo. Que não é porque um dia você agiu que você verdadeiramente crê. É lógico que essa postura, que esse tipo de movimento teu é muito bom. Isso indica muita coisa, indica que você tem um entendimento a respeito da sua necessidade de Cristo. E isso é bom. No entanto, você pode ter sido movimentado pela emoção do momento, pela inquietação, inclusive a companhia que estava com você nesse culto, ou por uma situação que te induziu ali a realizar aquele movimento. Muitas vezes as pessoas, quando estão doentes, elas ficam extremamente sensíveis, elas se movimentam dessa forma. Você podia estar realmente carente, com problemas na família, e isso te movimentou a tomar aquela decisão que necessariamente não indica que você foi salvo, que você foi perdoado por Deus. E isso verdadeiramente não é conversão. Talvez seja um ato da sua religiosidade, ou tenha sido um ato da sua religiosidade. Talvez você tenha idolatrado a necessidade de crer. Talvez você tenha percebido que você sem fé não é ninguém. E daí você optou crer e optou pelo cristianismo. Isso não significa que você é salvo. Porque encaminhado pelo Espírito Santo, você é conduzido
a reconhecer a necessidade não de crer, mas de Cristo. A necessidade de fazer parte daqueles que colherão os frutos que foram plantados por Jesus. A necessidade de fazer parte daquele povo que é escolhido por Deus, que é um povo que será restaurado no último dia. É gritante a diferença de reconhecer a necessidade de crer e reconhecer a necessidade de Jesus. E assim a gente chega a mais um termo importante na nossa fé reformada, que é a fé salvadora. A fé salvadora é a fé que é dom de Deus, como a gente leu, dada para que a gente creia em Cristo. Portanto, a resposta para o fato de ainda existirem não poucas falsas conversões é que essas não têm o fundamento na fé em Jesus para perdão dos pecados, mas a fé na própria confiança, né? Crer na fé. Como se a confiança que você tem na sua própria fé fosse suficiente. E ainda que seja suficiente para você, não é suficiente para Deus. A exigência de Deus ela é muito clara na Bíblia. Na Bíblia a gente recebe a palavra e vontade de Deus, e a gente tem visto que a vontade de Deus é que a gente seja salvo pela graça. O texto que a gente leu lá de Efésios 2:8. Alguém pegou esse texto? Efésios 2:8? Pode ler, por favor. Da mesma forma que o verdadeiro arrependimento faz com que a gente abandone a prática que a gente entende ser pecado, porque fere a glória de Deus, também a fé verdadeira, que se chega a nós após a regeneração, é a única capaz de nos dar total segurança da salvação, por ser um presente de Deus a nós. Essa fé dada pelo Espírito Santo, ela pode ser diagnosticada por você. Ela te conduzirá a Cristo. Se ela não te conduz a Cristo, você não a recebeu. Você pode clamar por isso. Você pode recebê-la hoje. Não pelo seu clamor, pela misericórdia do Senhor. Deus tem desejo, tem prazer na salvação do ímpio. Ele tem, com certeza, prazer em perdoar o teu pecado. Se já há em você reconhecimento dessa necessidade, já tem havido em você aquele cumprimento de ações completas que eu comentei a respeito da eleição, justificação, santificação e glorificação. Se há em você inquietação a respeito do seu pecado, desejo de não permanecer nele, se há em você desejo de se sujeitar a Cristo, ao senhorio dele, se há em você desejo de mudar a sua vida, os seus comportamentos, através da mudança da sua consciência que já se iniciou, você é alguém que está sendo, ou nesse momento talvez, regenerado pelo Espírito Santo. Está recebendo nova vida no Espírito Santo. Último slide. Fiz questão de dizer que é o último slide. Essa análise e questionamento sobre a fé, ela não tem a missão de nos deixar duvidoso, mas de nos conduzir a perceber que Deus tem sido bom conosco, misericordioso conosco. E assim a gente caminha para a conclusão. A gente tem visto até agora que o entendimento de que reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, que foi necessário por causa do nosso pecado, é conversão. Ver o sacrifício de Cristo e reconhecer que aquilo é necessário para que eu e você sejamos perdoados é um sinal de conversão. A gente também tem visto o entendimento de que conversão é sermos convencidos pelo Espírito Santo de que Deus nos conduz ao senhorio de Cristo e que esse senhorio fará com que nós jamais sejamos perdidos. Nós estamos seguros em Cristo. Além disso, a gente também compreende que depois desses atos de Deus em nós, não há possibilidade da gente manter a mesma vida antiga, mas uma nova vida se inicia. Uma vida regenerada, uma vida que passa daquele estado de morte para um estado de vida, por causa da graça que nos atingiu e da fé que a gente recebe, que faz com que a gente reconheça que somos pecadores, necessitados de Cristo, de modo que a gente venha não apenas entender isso, mas nos posicionar também diante disso. Nos posicionar quanto a essa nova consciência que faz com que a gente o quê? Se comporte de forma diferente. Lembre disso. A consciência trazida pelo Espírito Santo faz com que a gente se comporte também de acordo com essa consciência. Se você tinha uma consciência totalmente submissa ao pecado, você se comportava como o pior dos pecadores, totalmente entregue àquilo. Se você tem uma nova consciência trazida pelo Espírito Santo, não há espaço
para se comportar da mesma forma antiga, mas deve haver uma nova consciência e comportamento. E por fim, a gente entende hoje que o fruto do Espírito não é algo distante, mas é totalmente possível para nós, de modo que a gente se dedique a aperfeiçoar aqueles que forem mais difíceis para nós. Dentro ali daquela lista do fruto do Espírito, você precisa analisá-la, perceber na sua vida aquilo que está deficiente e não se contentar em ver isso, mas buscar, como o termo citado pelo Timothy Keller, buscar a simetria do fruto, buscar aperfeiçoamento em todas aquelas áreas, se sujeitando ao senhorio de Cristo e se esforçando, muitas vezes com dor, com renúncia, para expressar esse interesse de forma real. Agora, o que fazer diante deste ensino? Eu quero passar algumas aplicações para a gente. A primeira é muito clara, e não podia ser outra, né? Pare imediatamente de pecar. O seu pecado tira a glória de Deus. A sua mentira faz com que Deus não seja glorificado através da sua vida. Quando você peca através do adultério, do furto, homicídio, orgulho, ira, vaidade, arrogância, avareza, ingratidão, vício, a sensualidade, a luxúria, a falta de afeto, de domínio próprio, através da traição, ódio, egoísmo, ciúme, inveja e crueldade, você se torna uma ferramenta que não conduz as pessoas a Deus, mas à morte. Haja de modo consciente. A ideia lá de Colossenses 3:2, deseje as coisas do alto, deseje e construa hábitos na sua vida que venham a fazer com que você glorifique a Deus. Haja de modo consciente, porque assim como você muitas vezes já planejou pecar, você precisa urgentemente planejar adorar a Deus através da sua vida. Assim como muitas vezes você planejou mentir, colar na prova, manter algum vício como a pornografia, se embriagar, algum tipo de fumo, etc. Você precisa se planejar a conhecer mais a Deus. Você precisa criar o hábito de amar a Deus pela palavra e amar a palavra de Deus. Você precisa adotar recursos e planejar momentos de fazer o bem para as pessoas, porque ama a Deus e ama cumprir os mandamentos de Deus. Tem um hino, que se eu não me engano é o 132, ele tem essa frase: Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, Tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Se você almeja a vivificação da tua vida, sem alteração de consciência e comportamento, ela não será possível. Eu termino essa segunda parte agora, como eu disse pela manhã. Eu espero que durante esse próximo momento você, através desses temas que vão ser reafirmados, possa aprender melhor, né, desse conteúdo panorâmico aqui que foi trazido, que isso possa ser memorizado por você para aprender a respeito da verdadeira conversão, que é viver para a glória de Deus através de uma fé racional, de uma fé que pensa a respeito daquilo que crê, de uma fé que é conduzida não a crer pura e simplesmente, mas a crer em Jesus, a reconhecer-se pecador e reconhecer que a única solução para o maior problema da nossa vida é o senhorio de Cristo. Isso fará com que você mude os desejos do seu coração e mude também as suas práticas cotidianas. Há algum tempo atrás, comentei lá na Betel, uma reunião da federação, inclusive, de mocidade, que o nosso comportamento ele deve ser mudado urgentemente. Do tipo, você pode pensar, cara, mas como que eu vou chegar na minha casa e vou ter um convívio com os meus pais e simplesmente vou começar a tratá-los de modo diferente? Vou começar a dar um beijo no rosto da minha mãe, um abraço do meu pai, vou começar a fazer algumas coisas que eles me pedem há tanto tempo e que eu nego. Eu vou começar a mudar o convívio que eu tenho com a minha namorada descrente, com o meu namorado descrente.
é isso mesmo, você vai fazer isso. Você vai mudar o seu comportamento, porque nesse acampamento, cada vez mais, amanhã com certeza mais, de manhã à noite, e também no sábado, você vai ter a sua consciência despertada para as coisas de Deus. E tendo a sua consciência despertada para as coisas de Deus, não há possibilidade de permanecer como estava antes. Aquela oração que a gente faz, né? Senhor, que as pessoas saiam de modo diferente como entraram. Com certeza isso vai acontecer. A palavra de Deus lançada, ela não volta vazia. E a gente precisa crer nisso. Não como algo que pode acontecer ou não, mas como algo que realmente acontece.